Nós vamos conversar agora aqui no Cotidiano, vamos falar com o Dr. Mário Rodrigues, que é especialista em negociação, diretor do Instituto Brasileiro de Vendas. Essa história de negociação, quando se fala a respeito disso, muita gente fala das pequenas e grandes negociações, e são negociações, porque às vezes há uma certa compreensão errada do que seja uma negociação com negociata. Então, vamos deixar bem claro que negociações todos nós fazemos. Você negocia com o filho um final de semana, né? Não vai. Negocia com ele a compra ou não daquele refrigerante. Você já negocia algo maior que a compra de um carro. Você negocia um final de semana, não sei. Então você está sempre negociando. Não é isso, doutor Mário? Exatamente, Luciano. Bom dia a você e aos ouvintes. É um prazer estar falando aqui com vocês. Prazer é nosso. Negociação é uma coisa que a gente vivencia desde o primeiro momento da nossa vida, né, Luciano? Exato. A gente nasce já negociando o nosso espaço, já pedindo as nossas coisas, né? Mesmo desde bebê, a gente negocia os tempos com a mãe, com o pai, enfim, aquela coisa de não dormir quando o bebê nasce, porque ele chora à noite, pede mamar, essas coisas. Isso já é uma negociação, né? Isso é intrínseco do ser humano. Exato. Às vezes negociamos até com o despertador, não é, doutor Mário? Pois, exatamente. Tentamos... Aqueles 5 minutinhos, né? Tentamos. Eu estou numa negociação já tem uns 10 anos com a balança. Tenho negociado, mas eu tenho perdido sempre. Mas agora eu vou... É por isso que eu quero que o senhor me ajude, porque com a técnica certa eu vou conseguir ganhar, não é, essa negociação. O que nós temos, qual tipo de técnica devemos usar numa negociação para que possamos ter uma tomada de decisão, porque não se trata simplesmente de uma vitória numa negociação, é uma tomada de decisão. Você vai decidir, pode acertar ou não, mas pelo menos com técnica fica mais fácil o acerto, não é, doutor Mário? Exatamente. O segredo da negociação, né, a negociação ela é sempre algo entre duas partes ou mais, né? A gente costuma... Quando é mais de 2 pessoas negociando, a gente chama de negociações complexas. Mas tem sempre mais de uma parte negociando em uma linha de tensão que nós falamos. Tá? Há sempre interesses distintos e a gente precisa chegar a um objetivo, entre aspas, aí, comum. A grande sacada de uma boa negociação é entender de fato quais são os interesses intrínsecos de cada uma das partes. Normalmente nós negociamos uma coisa com uma outra pessoa e não temos muito claro o que essa outra pessoa quer de fato, né? E impomos a nossa posição sem de fato prestar atenção ao que ela está buscando naquela negociação. Quando você tem a habilidade de ouvir, né, fazer perguntas inteligentes de forma que a pessoa nos abra o que efetivamente ela quer com aquele processo de negociação, é possível que nós coloquemos as nossas posições e cheguemos aí na melhor finalização dessa negociação que a gente pode fazer. Pode ser um ganha-ganha, por exemplo, que costumam dizer, que as duas partes saem satisfeitas, né? Eu tenho a impressão de que eu consegui exatamente o que eu queria, a outra parte também, tá? Agora, quando o impasse ele é mais duro, quando uma parte, para ela ganhar, a outra tem que ceder, aquele que tiver mais habilidade para entender a necessidade do seu negociador, né, com quem ele está negociando, ele vai ter condições de sair ganhando mais nesse processo. Doutor Mário, eu posso dar um exemplo aqui de uma negociação recente, para ver se está correto? Sim, é o seguinte, estava pretendendo comprar um veículo. Ele estava pedindo um pouquinho acima do mercado. Mas como eu conhecia o veículo, sabia da procedência e também da qualidade técnica, não é? Questão de motor e tal, então eu falei até que valia. O que eu fiz? Eu virei e falei assim, olha, eu posso até chegar nesse preço, mas eu quero prazo. Ah, não, mas esse é o preço não. Espera aí. Vamos esticar esse negócio para cá, vem cá. Resultado, eu consegui ainda baixar um pouquinho, né? Ele ficou ainda acima do mercado, do preço de mercado, mas eu consegui baixar só um pouquinho e tive um prazo. Eu fiquei feliz. Ele ficou feliz porque recebeu já, inclusive já venceu, né? Já recebeu o que queria receber. Eu fiquei feliz porque eu consegui pagar em 4 vezes. Dei uma dividida básica. Essa foi uma boa negociação? Eu achei que, para mim, sim. Foi uma boa negociação? Sem dúvida. Se você saiu satisfeito, né, e o outro lado também saiu satisfeito, essa é uma ótima negociação. Né? Ambos saíram com seus objetivos atingidos. O que você fez, na verdade,
enquanto negociava, era exatamente expandir todas as variáveis possíveis para se negociar, né? Estavam falando apenas de preço, olha, talvez preço a gente chegasse num impasse que não conseguiria chegar no objetivo comum, mas vamos lá, a gente pode também falar de prazo. Se você me der um prazo melhor, né, eu posso abrir mão de pagar tão menos quanto eu queria. E aí fica bom para as duas partes. O que você fez, na verdade, foi entender quais eram as variáveis que estavam ao alcance daquela negociação, através, muito provavelmente, de perguntas, né? Olha, você consegue me dar um prazo melhor? Preço, tudo bem, entendi que você só consegue chegar aqui. O que mais que a gente pode negociar, né? Você amplia um leque de variáveis a serem negociadas. Isso é habilidade de negociação. Certo. Então, nesse caso, pela compreensão que eu estou tendo, você fazer uma boa negociação não significa obrigatoriamente ganhar do outro, mas é ter a satisfação de poder realizar o negócio. Seria isso? Porque não pode haver aquela vitória no sentido de lei do Gerson, levei a vantagem. Negociação não é levar vantagem. A negociação é achar um caminho para chegar onde você precisa chegar, né? Levar vantagem ou não está muito ligado à tua interpretação do negócio. Você deu um exemplo de carro, me lembro quando eu vendi um carro certa vez, e eu precisava de um dinheiro muito rápido, né? Tinha a possibilidade de vender meu carro, e vendi por um valor que para a pessoa que comprou, eu saí perdendo por conta do valor estar um pouco abaixo do que o mercado precisava. Já me aconteceu isso. A necessidade de fato não era abrir mão do carro, a minha necessidade de fato era a questão do fluxo de caixa. A conta que eu fiz foi, olha, eu tenho esse carro que vale X mil reais, mas ele me dá um custo anual de mais tantos mil reais. Se eu vender esse carro hoje, eu não só vou ganhar o dinheiro que eu preciso para uma outra necessidade, mas vou deixar de gastar o que eu estou gastando. Perceba que a minha necessidade estava muito mais ligada na questão de fluxo de caixa, não na negociação de um veículo. Não era na possibilidade de lucro. Aquele que me comprou o carro para repassar para o seu cliente, tivesse habilidade para entender isso, talvez ele conseguisse ainda mais vantagens, né? Porque eu não estava negociando carro, eu estava negociando tempo e dinheiro, percebe? O segredo, então, está em quando você negocia, saber exatamente o que a gente está negociando. As pessoas às vezes compram um produto, né, mas ela não quer aquele produto, ela quer aquilo que o produto representa para ela. E quando negociamos uma agenda, quando negociamos uma posição, normalmente nós estamos negociando aquilo que está por trás das nossas necessidades, não o objeto efetivamente que está na minha negociação ali, entendeu, Luciano? Agora, para ter uma ideia com relação à necessidade, chegou aqui um chefe de departamento, é até bom que eu vou querer aumento. Como é que eu faço para pedir um aumento para ele? Eu vou delicadamente dizendo, eu preciso de um aumento, ou eu quero um aumento, ou me dê um aumento, senão eu vou embora, ou me passa um aumento, senão eu vou te sangrar no meio da rua. Como é que é essa história, doutor Mário? O importante é você entender o que você representa quando nós vamos negociar um aumento dentro da empresa, entender que nós representamos dentro da empresa, né? Porque aí nós vamos falar não de preço. Aumento, a gente está falando de quantidade de dinheiro. A gente vai falar de valor. Quanto hoje eu valho dentro da empresa, né? E quanto isso a gente pode representar em quantidade monetária. E aí nós vamos começar a falar de quantidade monetária. Eu posso, por exemplo, usar a comparação de outras instituições, outras empresas parecidas com a nossa, né, que estão pagando mais. Pode ser um argumento. Pode ser um argumento de oportunidade, quando as pessoas dizem que, olha, é mais fácil você arrumar um emprego novo quando você está empregado. Por quê? Porque você, na verdade, seu custo de oportunidade é muito menor, né? Então eu posso chegar no meu chefe e dizer, olha, chefe, eu precisava conversar com você porque eu tenho uma proposta aqui de fazer a mesma coisa, ou seja, oferecer o mesmo valor para uma outra instituição, só que por uma remuneração maior. Eu queria entender se aqui eu também valho mais, como essa outra instituição está me dizendo que eu valho. E se eu valho mais aqui, eu queria que você redisse meu salário. Essa é uma boa possibilidade de rever o teu salário e pedir um aumento, sem simplesmente dizer, olha, eu quero um aumento, então eu vou embora. Você pode, eu tenho que ouvir, olha, tudo bem, pode ir embora. Então tchau. Né? Então foi um prazer. Não é? Agora também corre muitas vezes aquela impressão de que
olha, lá está pagando X e aqui não é isso, eu acredito, eu creio, né, que dessa forma vai ficar melhor. Não corre o risco também de parecer um pouco pedante, arrogante? É importante a gente, quando está negociando, seja um aumento ou qualquer coisa, a gente entender o outro lado da mesa, como falamos no início da nossa conversa, né? Eu preciso entender o que a pessoa do outro lado enxerga aqui do meu lado, né? Ela enxerga um bom profissional? Se ela enxerga um bom profissional, eu vou falar sobre profissionalismo, né? E aos poucos eu vou dizendo quanto vale um bom profissionalismo e que hoje eu acho que, olha, o nosso acordo está defasado, né? Não preciso ser pedante. É importante que eu faça com que a outra pessoa me verbalize esses valores. Você acha que o meu trabalho é importante? Você acha que o meu trabalho hoje atende o que a empresa precisa? Ok, você acha que estou sendo bem remunerado? Essa é uma pergunta fundamental. Quando você faz isso, a pessoa, né, do outro lado, ela vai, olha, não sei se leva a pensar, às vezes ela ainda não tinha pensado sobre isso. E aí você convida ela a visitar a realidade do mercado. Veja, porque em outros, eu tenho um amigo que trabalha em tal empresa, assim, sabe, ganha X% a mais do que eu, então eu gostaria de rever. Você prepara a tua oferta, porque a negociação sempre tem uma oferta e depois um aceite ou não aquela oferta, mas você prepara antes com base não nos teus valores. Se eu chegar e dizer, olha, eu estou ganhando pouco porque eu quero trocar de carro, quero trocar de casa, isso é um problema que é teu. Agora eu dizer, olha, eu estou ganhando pouco porque o mercado está pagando mais, né? E eu queria saber se esta empresa onde eu trabalho hoje pretende se adequar à realidade do mercado. A gente está falando do problema do outro lado. Quando você convida o teu interlocutor numa negociação a olhar para as necessidades dele, para as realidades dele, para então entrar no processo de negociação, é muito mais simples, porque a gente não está falando dos nossos problemas, a gente está falando do problema dele. Da empresa dele, né? Há recentemente, conversando com um gestor de pessoas, na conversa começou a aparecer essa questão no nosso meio chamamos às vezes de multimídia, não é? Mas em outros lugares, aquela pessoa que tem uma qualificação para desempenhar algumas outras funções. Não que você vá extrapolar fazendo 2, 3, 4 funções diferentes da sua, não é isso. Mas tem gente que é extremamente inerte. Então a pessoa está ali, eu estou aqui para servir o café, e a água? Não, a água é outro. Então eu só sirvo o café, a água não é comigo. E eu estava conversando, inclusive, com um empresário, e ele falando, olha, hoje eu faço uma opção, quando eu pego um currículo, e vejo que aquela pessoa tem um potencial para me ajudar em determinadas áreas, não é, que eu necessito. A pessoa tem uma versatilidade maior, né, no seu comportamento funcional. Isso é interessante, doutor Mário? É muito interessante. Assim como você, quando estava negociando o teu carro, percebeu que tinha um impasse ao tratar apenas do valor monetário, e ampliou o leque de possibilidades de negociação, falando de prazo, por exemplo, quando nós estamos no trabalho, né, e nós queremos uma posição melhor, nós queremos uma remuneração melhor, a gente quer reconhecimento, né, tem uma série de coisas que a gente busca dentro de um trabalho, quanto mais a gente conseguir colocar variáveis nesse processo, e olha, eu sou capaz de fazer não só isso, mas esses outros itens aqui, né, mais a gente vai ter capacidade de argumentação e de negociação dentro de uma posição lá dentro da companhia onde trabalhamos. Ser uma pessoa versátil hoje é quase que condição sine qua non. Uma pessoa que só serve café hoje não serve mais para mim, porque eu posso receber um convidado que não bebe café, e aí? Né? A verdade é que quanto mais adaptável hoje as pessoas são no mercado de trabalho, mais elas têm valor. E numa negociação, a gente está falando, né, num processo mais amplo de negociação, isso se aplica da mesma forma. Quanto mais eu consigo enxergar o que a gente está negociando, tudo que está por trás ali daquele objeto a ser negociado, tudo que está nas entrelinhas, mais habilidade eu vou ter e muito provavelmente melhor eu vou me sair naquela negociação. Por isso da arte de ouvir ser fundamental no processo de negociação. Tá certo. Voltando para a questão da flexibilidade dentro do trabalho, eu não tenho dúvida. Quanto mais uma pessoa é capaz, às vezes ela não é especialista naquilo, mas ela está disposta a ir aprender e fazer quando necessário, melhor ela vai estar posicionada e mais as pessoas vão querer esse profissional perto delas, não é mesmo? Tomara, o senhor está onde? São Paulo ou Brasília? Em São Paulo. São Paulo.
Como é que está a cidade hoje? Olha, hoje o clima está bom, está meio nublado, mas está bem quente aqui. Tá bem quente. Acho que para o final do dia a gente vai ter muita chuva por aqui. O senhor pode ver que negociando rapidamente com o senhor, eu transformei o senhor num repórter, né? O senhor já me trouxe informação que eu queria, né? Você é um grande negociador, senhor. Só pela história do Carlos, já vi que é um grande negociador. Meus parabéns. Por favor, me fale um pouquinho do Instituto Brasileiro de Vendas, o IB Vendas. Luciano, o Instituto Brasileiro de Vendas é uma iniciativa pioneira no Brasil, né? Eu trabalho já há perto de 20 anos na área de vendas, tenho trabalhado como vendedor, gestor de vendas, né, professor, consultor agora com o Instituto. E uma das coisas que mais nós ouvíamos falar junto aos gestores de vendas, aos diretores, aos executivos, é assim, olha, não existe faculdade de vendas. E por isso nós temos dificuldade para encontrar bons profissionais de vendas e negociação. Não tem que encantar o cliente? Hoje, quando você vai contratar um contador, você busca alguém formado em contabilidade. Você vai contratar um jornalista, alguém formado em jornalismo. Olha, eu vou consultar um médico, o mínimo é que ele seja formado em medicina, não é mesmo? Agora eu vou contratar um vendedor, um negociador, ele é formado em quê? Normalmente as pessoas adquirem essas habilidades que estamos falando aqui, com muitos erros e acertos durante a vida, muitas cabeçadas, como a gente diz, porque você não tinha uma instituição que fosse capaz de formar vendedores, formar negociadores. O Instituto Brasileiro de Vendas vem para atender essa necessidade, né? E hoje a gente tem, por exemplo, um curso chamado Formação Profissional em Vendas, que você forma vendedores profissionais, né? É um curso de longa duração, como um curso de especialização, como se fosse uma pós-graduação, e que o profissional ele é formado nas suas várias áreas, ele vem para se tornar um negociador, um profissional em negociação e vendas, e ele finaliza o curso fazendo lá um verdadeiro TCC, ele precisa fazer um plano tático de negociação e vendas para então ser certificado, né? Essa é a função e a missão hoje do Instituto Brasileiro de Vendas. Professor, quero agradecer ao senhor pela participação aqui, o especialista em negociação, diretor do Instituto Brasileiro de Vendas, Mário Rodrigues, falando a respeito dessa negociação. O senhor disse que não existe uma faculdade para vendas. Eu aprendi quando fiz, não cheguei à conclusão, porque não é minha praia, mas eu fiz jornalismo e fiz publicidade e propaganda, então você tinha a arte de encantar o cliente. Mas muitas vezes essa arte de encantar o cliente, ela é deturpada um pouquinho com a arte quase que de enganar o cliente. Então, se você quer encantar, encante com a técnica e o conhecimento para que ambos possam sorrir. Afinal de contas, né, é isso que faz com que a vida realmente vale a pena. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Luciano. Um abraço para você. Obrigado por nos consultar. Nós estamos à disposição. Eu queria só deixar aí, Luciano, caso alguém queira saber mais sobre isso, que visite lá o nosso site, né, www.ibvendas.com.br. A gente está à disposição. Prazer falar com você. Um abraço a todos. Um abraço. São 11h45. Nós estamos aqui com o nosso Tarde Nacional. Com o nosso cotidiano. Renato, eu estava aqui, Walter, que eu estava me lembrando, eu brincando aqui, falei, não, mas eu sou o Luciano Barroso, mas se quiser, pode me chamar de Luíso. Existe o nome Luíso, Luiz Cavé, inclusive, está no Facebook, existe esse nome. Mas quando você fala em tom de brincadeira, como eu disse, me referindo a Luísa Inês, o nome Luíso existe. Acesse, por favor, Facebook, que você vai ver lá, Luíso Cavé. Existe esse nome, sim. Quando você fala numa forma como essa, lírica, de puxar muitas vezes pelo lado jocoso, a brincadeira que se utiliza, nada mais é do que uma expressão lírica de dizer eu gosto tanto da Luísa que estou aqui com o maior prazer. Então, quem ouve precisa ter essa compreensão, senão cai na mesmice da pedra, e pedra não pensa. São 11h46.